Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o meu primeiro período de biomedicina, né, que foi aí no EAD, no meio da quarentena, né. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer biomed pelo ProUni esse ano, né, no começo de 2020, e aí eu não cheguei a nem fazer nem umas 3 aulas práticas e a gente já entrou em quarentena, então todo o resto desse período que já acabou foi por EAD. A gente ainda não sabe como vai ser a questão dessas aulas práticas, como a gente vai repor, mas ao longo do tempo eu vou contando aqui pra vocês. Então, gente, de material eu não precisei de nada que fosse... Não precisei de muita coisa, sabe? A única coisa que eles pediram que foi obrigatório, né? Eu recebi um e-mail da faculdade pedindo um jaleco, né? Que fosse de manga longa, que fosse de algodão, enfim. Eles mandaram um e-mail tudo direitinho pra mim, dizendo como que precisava ser. E aí foi a única coisa real que eles pediram, assim, que fosse obrigatório pra eu levar nos dias de aula prática, né? E quando tinha aula prática eles sempre avisavam, né? Quando eu ia precisar levar o jaleco e tudo mais, porque se você não sabe, se nas aulas práticas você não estiver de jaleco, né? Você não tá devidamente protegido, então você não pode assistir às aulas, então é bem importante já ter o jaleco, né? Então, na primeira semana eles deram um jaleco descartável, mas depois disso o prazo para comprar o jaleco acabou e aí você já tinha que ter o seu. Mas, enfim, vou falar aqui um pouquinho, né, desses materiais. Os materiais, basicamente, um óculos de proteção, luvas, o jaleco em si, né, todas essas coisas já tem na faculdade, então... Só o jaleco que eles pediram pra gente comprar, né? Mas de resto, dentro da minha faculdade já tinha tudo, já tinha luva, já tinha todos os equipamentos que precisavam pra proteção, né? Como o óculos, por exemplo. Então, pelo menos na minha faculdade foi bem tranquilo quanto aos materiais. Eu só precisei comprar o jaleco mesmo, ainda nem bordei ele, porque, enfim, mas foi isso. E falando das matérias, né, dentro da minha faculdade você tem 4 matérias dentro dessa grade que já vem pronta no primeiro período, né, pra todo mundo, né, qualquer faculdade a sua primeira grade vai vir pronta, né, pra você se acostumar e tudo mais, e aí a partir do segundo período você mesmo monta com seus horários e etc. Mas as minhas matérias foram 4, né? E uma delas era em EAD, só que acabou que todas elas foram EAD por conta da pandemia, enfim. Eu tive essa EAD, ela foi bem tranquila, na real. Eu tive 4 fóruns e 4 atividades. Então, assim, o fórum você lia um texto sobre a matéria, né, que era um texto bem tranquilo de entender. A matéria em si falava sobre desenvolvimento humano e social, então contava um pouco sobre a sociedade, como as pessoas se relacionam, as instituições que tem dentro das sociedades, enfim, foi bem legal, gostei muito de estudar essa matéria. Mas eu não consegui dar tanta atenção pra ela por conta de todas as outras matérias serem em AD, né? Então, se só ela fosse AD, eu só entraria no portal pra olhar ela, mas acabou que eu tive que fazer tudo pelo portal. Então, acho que a maioria das pessoas, na real, não conseguiu dar tanta atenção pra essa matéria esse período. Mas eu tive 4 fóruns, né? E aí nesses 4 fóruns tinham... temas diferentes, e aí um falava sobre tecnologia, o outro falava sobre a sociedade, instituições de ensino, tipo escola e tudo mais. E aí esses fóruns não dava nota obrigatória, mas se você quisesse responder para interagir com os outros alunos, tudo bem, você mandava sua resposta lá e tudo mais. E as atividades que contavam sua nota, né, dentro dessa matéria foram as 4 atividades que a gente teve agora, que elas ficaram disponíveis desde o começo de maio, se não me engano, e aí 2 delas eram discursivas e as outras 2 eram para você mandar um texto respondendo a pergunta deles, então foi bem tranquila mesmo. Essa foi a matéria mais tranquila do período, com certeza. Então, acho que ela foi só mais introdutiva pra gente ter uma ideia sobre sociedade e tudo mais, porque tem muita gente que tá na faculdade e não acabou de sair do ensino médio, né? Já saiu do ensino médio há muito tempo, então eu achei bem tranquila. E a segunda foi processos biológicos, né? Já falando aí de ensino médio, processos biológicos foi um pouco de biologia, né? Aprofundou um pouco a biologia do meu ensino médio. Então, tudo que você vê em biologia, gente, proteína, genética, membrana, essas coisas todas, lisossomos, peroxissomos,
Todos esses você vê lá, então processos biológicos eu gostei muito mesmo, porque eu amo biologia, né, gente? Tipo, detalhou e aprofundou um pouco mais, não tanto assim, mas aprofundou tudo que eu estudei tanto pro Enem quanto durante todo o meu ensino médio em biologia, né? Falou um pouco sobre proteína, sobre carboidrato, falou sobre membrana, sobre célula, sobre a evolução, né, de toda a biologia em si. E aí, agora mais pro final, a gente foi, tipo, aprofundando dentro da célula mesmo, falando sobre o núcleo dela e tudo mais, sobre cada partícula que tem dentro dela. E aí, enfim, foi muito legal. Foi a matéria que eu mais tive pontuação, inclusive, até porque eu tive muita facilidade por conta de já ter estudado nesses outros anos, né, tudo que foi abordado nela. E aí eu não sei agora como vai ser o segundo semestre, né, eu não sei se ainda tem processos biológicos, mas se tiver eu vou contar pra vocês. E aí foi isso, processos biológicos também foram 4 atividades, sendo que uma delas foi a APS, que depois eu vou falar melhor dela. Mas, voltando ao assunto, eu tive desenvolvimento humano social, que foi o EAD, e essas outras 3, que no caso processos biológicos, estrutura e função humana e práticas em biomedicina, foram EAD, mas elas são disciplinas presenciais, né? Se tudo estivesse ocorrendo normalmente, eu estaria fazendo elas dentro da faculdade. Mas aí, enfim, sobre estrutura e função humana é a famosa anatomia, né? Só que com um nome diferente. Eu sempre falo anatomia, porque eu prefiro falar anatomia. Mas dentro da anatomia a gente introduziu na matéria, né, com alguns conceitos de anatomia, então algumas visões anatômicas, né, como o corpo é dividido na hora de dissecar, enfim, várias posições anatômicas, vários conceitos de anatomia mesmo. Até fiz resumo lá no meu Instagram sobre isso. E aí, depois disso, a gente começou a aprofundar os sistemas do corpo humano. Sabe aqueles sistemas que você estuda pro Enem? Então, eu estudei todos eles, só que de uma forma mais aprofundada, né? Falando mais sobre cada célula que é envolvida, sobre cada movimento, sobre o que cada um faz de fato. Então, tudo que é envolvido dentro desses sistemas, até alguns sistemas que a gente não estuda pro Enem, eu estudei também. Então, eu acredito que agora tenha acabado todos os sistemas, eu não sei se está faltando algum, mas eu acredito que no primeiro período realmente foram todos os sistemas e eles bem aprofundados. Então, tive que pegar livro de anatomia, tive prova com todo o conteúdo do período, então se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre como foram as provas, vocês comentem aqui embaixo. Mas aí tive, né, anatomia, e a última matéria que eu tive foi práticas em biomedicina, que de prática mesmo a gente não teve quase nenhuma, né, gente? A gente ainda não teve nenhuma aula prática, de fato, acho que a gente só chegou a ter uma aula prática, que foi para conhecer os EPCs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva dentro do laboratório, para falar sobre a roupa que a gente tem que usar no laboratório, que é sapato fechado, calça, essas coisas vocês vão aprender quando vocês forem para a faculdade. Mas, basicamente, a base teórica a gente pegou muito bem, né, de práticas em biomedicina, que tem muito cálculo, gente. Sinto em dizer pra vocês que biomedicina tem muito cálculo, né, os famosos cálculos químicos. Então, tiveram até alguns que eu já tinha estudado ano passado, mas foram bem poucos, tipo diluições, por exemplo. E aí eu já tive mais facilidade pra resolver. Mas dentro do vídeo, do vídeo é ótimo. Mas dentro dessa matéria eu não tive muita dificuldade, até porque foram só cálculos mesmo, né, gente? Tipo, cálculo a gente tem dificuldade, mas uma hora a gente aprende. E aí eu acabei fazendo, né, o período todo, tipo, toda a parte teórica, e a gente ainda não sabe como vai ser a parte prática. E aí tive diversos cálculos, que agora eu não vou lembrar os nomes pra vocês, mas basicamente foram cálculos químicos, né? E alguns conceitos também, tipo, a gente aprendeu sobre... tudo em aula online, tá, gente? A gente aprendeu sobre microscópio, a gente aprendeu sobre os EPCs, né, que foram os equipamentos de proteção coletiva e individual. São os EPCs e os EPIs, né? Os EPCs são equipamentos de proteção coletiva dentro do laboratório e os EPIs são equipamentos de proteção individual. E aí, dentro dela, né, provavelmente tinha muito mais coisa pra abordar, muito mais prática, né, pra gente, mas a gente não conseguiu fazer por conta da quarentena, né, por conta que ninguém tá indo pra faculdade, tá sendo tudo online mesmo. E aí foi isso, essas 4 matérias que eu tive, e aí dentro delas eu tive 5 avaliações, né, sendo que uma delas era a APS, que é uma atividade prática supervisionada,
E aí, dentro dela, o professor te passa um trabalho para você pesquisar e você tem que pesquisar sobre, você tem que dar uma solução e tudo mais, né? Dentro de processos biológicos e de estrutura em função humana, né? Que eu tive APS, pedindo para resolver algum caso, né? Para falar sobre algum caso, por exemplo. E aí, a minha primeira APS de processos biológicos, né? Desse primeiro período, foi falando um pouco mais sobre o câncer. E a minha de anatomia eu tinha que resolver um caso clínico, foi bem legal até que eu consegui resolver. E a de práticas em biomedicina eu tinha que falar um pouco sobre algumas vidrarias do laboratório e apresentar cartilha, né, pra falar sobre coisas que você não pode fazer dentro do laboratório. E aí foi bem tranquila, foi uma das mais tranquilas dentro da APS, eu acho que a mais difícil mesmo foi a de anatomia, de resolver o caso clínico, né? E aí, tirando a APS, sobraram 4 provas que a gente teve que fazer durante o período. E aí, caso você não alcançasse a sua média dentro dessas 4 provas e com a APS, aí você faria a 6ª atividade, né? Que aí é pra você melhorar a sua nota ou sair da recuperação. Enfim, eu não fiquei, graças a Deus, em nenhuma das minhas matérias. Mas eu gostei muito desse primeiro período, mesmo que ele tenha sido online, né? Eu ainda não sei como vai ser. As atividades práticas, até pretendo gravar aqui quando eu estiver repondo essas aulas práticas, caso a faculdade permita. Mas foi isso, gente. Meu primeiro período foi bem tranquilo, na real. Eu gostei muito de aprender mais sobre os sistemas do corpo humano, aprender mais sobre esses cálculos, entender um pouco melhor sobre o que a biomedicina faz, né? Então, o próximo vídeo sobre biomed aqui vai até ser sobre as áreas de atuação de biomedicina, que muita gente me pergunta. Mas foi isso, a matéria que eu tive mais facilidade, que eu tive mais facilidade foi processos biológicos. A que eu tive dificuldade, assim, entre aspas, porque realmente foi só cálculo, foi práticas em biomed. E a matéria que eu mais gostei foi anatomia, porque eu sou completamente apaixonada por anatomia, eu tenho vários livros de anatomia, então... Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui vídeos que vocês querem que eu faça sobre o meu curso, né, que é Biomed, dúvidas que vocês tenham, que eu vou amar responder. Um beijo e até a próxima!